Nesta última semana, nós vimos o recém-lançado Chevrolet Onix Plus envolvido em polêmicas de incêndio, o que acabou levando o fabricante a abrir um chamado de recall para mais de 19 mil unidades do sedã. Em meio a tudo isso, eu vi muita coisa, mas muita coisa mesmo, totalmente fora de nexo. Inclusive, teve gente me criticando simplesmente por discordar da maioria. Por conta disso, disseram até que eu passei o pano na marca. Bom, e visando tudo isso, vamos relembrar de casos recentes de recalls por riscos de incêndio. Então, sem mais delongas, segura aí que é depois da vinheta. E não tem como falar de recall por risco de incêndio sem lembrar dos Fiat Tipo lá no início dos anos 90. Foram mais de 155 mil unidades convocadas para fazer a troca da mangueira de alta pressão que conduzia o fluido da direção hidráulica, que em contato com as partes quentes do motor acabava estourando e vazando o líquido sobre o coletor de escape, o que causava incêndios. Mas como eu falei lá no comecinho, eu não vou muito longe neste vídeo. Pegarei casos mais recentes para vocês verem que o lance do Onix Plus foi até pequeno. O primeiro caso que eu vou mostrar por aqui rolou lá nos Estados Unidos, com o Volkswagen Jetta em 2011, modelo idêntico ao que era vendido aqui no Brasil. O incidente em questão aconteceu apenas 3 meses após o veículo ser retirado da loja. E de acordo com o proprietário, ao estacionar o seu Jetta na garagem e entrar em sua residência por alguns minutos só para chamar sua esposa para ir almoçar, ao retornar para a garagem, o carro estava totalmente em chamas, inclusive com o tanque de combustível rompendo com o calor, o que acabou espalhando gasolina em todo o piso. O ocorrido levou a Volkswagen a fazer um chamado de recall pouco tempo depois para mais de 71 mil veículos, isso por problemas na fiação elétrica que causava o incêndio. No início de fevereiro deste ano de 2019, a alemã Volkswagen convocou 1.225 unidades do Tiguan Allspace por falha elétrica que poderia ocasionar um incêndio de acordo com a marca. A falha consistia em um dos conectores dos chicotes elétricos da iluminação interna, que poderia causar um curto-circuito. Felizmente, os reparos foram realizados antes de haver qualquer incidente. E nem o queridinho Hyundai HB20 escapou de aparecer neste vídeo de hoje. Bom, o recall em questão teve seu chamado feito em janeiro de 2017 e envolveu quase 140 mil unidades do hatch. Sedã também, né? O tal defeito era para os modelos fabricados entre 2013 a 2015 e somente os equipados com o motor 1.6 e transmissão automática. Isso porque se houvesse algum líquido derramado sobre o indicador das marchas, que fica ali no console bem pertinho do porta-copos, o tal líquido poderia se infiltrar e entrar em contato com o circuito elétrico da iluminação dos indicadores das marchas, causando assim um curto-circuito e incêndio. E tudo isso foi por causa de uma falha de vedação que atingiu 139.159 unidades. E eu lembro muito bem desse caso porque eu trabalhava lá e tiveram algumas unidades sim incendiadas, mas não repercutiu e não causou na mídia. Outro campeão de vendas que teve um chamado gigantesco foi o Ford Ka, mais de 140 mil unidades envolvidas. A falha estava no chicote de monitoramento da bateria que poderia ter sido montada incorretamente, ficando assim pressionado entre o suporte e a própria bateria, o que causava um risco de esmagamento e danos ao chicote, o que podia levar a um curto-circuito e um possível incêndio lá no compartimento do motor. Também não foi notícia como no caso do Onix Plus, porque nenhum caso repercutiu, mas afetou 143.514 unidades da família Ka, modelos 2018 e 2019.
Em fevereiro de 2017, a Peugeot anunciou um chamado de recall para 34.367 unidades do 308 e 408, também por risco de incêndio, isso aqui no Brasil. A falha consistia na possibilidade de fissura na tubulação de alimentação do combustível ao motor, e a tal fissura poderia acarretar em vazamento e causar incêndio nos casos mais extremos. O chamado envolvia os modelos equipados com o 2.0 Flex. E como nos casos anteriores, também não foi notícia porque nenhum caso repercutiu. Também por causa de fissuras nas tubulações de combustível que a Volkswagen convocou os proprietários das picapes Amarok modelos de 2011 a 2013 para fazer um reparo. Segundo a própria marca, por conta da vibração do motor e tal, ocorria um eventual atrito entre as tubulações de combustível, que levava a vazamentos e oferecia risco de incêndio. O número de veículos atingidos não foi divulgado, mas não foram poucas não, já que abrangiam modelos fabricados em 2011, 2012 e 2013. Agora o caso mais recente desta lista, que foi anunciado pela Fiat na última sexta-feira, chamado de recall, que envolve os proprietários de 2.912 unidades do Toro, todas alimentadas a diesel, ano e modelo 2019 e 2020. De acordo com a fabricante, em caso de colisão frontal, o filtro de combustível pode ser afetado e com isso pode vazar diesel em partes quentes do motor. Aí, meu amigo, é incêndio na certa e muitos chamando o modelo de Maré Picape. A inspeção começa hoje e o reparo leva cerca de 1 hora. E não vá pensando que as marcas de luxo estão imunes ao recall por risco de incêndio não. O grande exemplo é que em maio de 2018, a BMW fez um chamado para 5 modelos fabricados de 2010 e 2011, que poderiam também virar um carvão. O chamado inclusive afetou 45 unidades vendidas aqui no Brasil. Já na sua concorrente Mercedes-Benz, foram 186 unidades chamadas dos GL, GLE, GLS e ML, também por risco de incêndio. Esse foi mais recente, aconteceu em agosto de 2018. É claro que a Audi também não ficou de fora. Em junho de 2018, a fabricante alemã convocou 3 dos seus modelos ano modelo 2013 e 2014 para um recall por um defeito na bomba de arrefecimento do motor que também dava curto-circuito, podendo ocasionar incêndio. E nem os modelos super esportivos estão de fora. Quem lembra das Ferrari 458 Itália, que recebeu um chamado de recall após 4 casos de incêndio em apenas 3 meses? Eu não vi ninguém noticiando que isso aí era uma areia. Pois é, pessoal. Fora que eu também nem contei os casos dos Tesla lá fora, teve mais algum do Volkswagen aqui no Brasil. Enfim, são vários casos iguais a esse, só que não veio à tona igual a mídia porque os carros não são os mais vendidos, por isso que o Onix causou tanto alvoroço desse jeito. O pior é que eu vi um monte de influenciadores digitais falando um monte de bobeira, o que acaba prejudicando o trabalho de quem leva isso a sério. E como citou o meu parceiro Fernando do canal Route99, ninguém imagina o quão difícil é para termos a atenção das marcas aqui no YouTube. Aí vem os caras, fazem vídeos distorcendo a verdade e quem leva a coisa a sério acaba pagando o pato. Essa é a pura verdade. Por isso que eu falo que não houve passada de pano no caso do Onix Plus, e sim uma leve pesquisada no Google. E aí, curtiu? Então deixa o seu like aqui embaixo que é muito importante, e se você ainda não for inscrito aqui do meu canal, se inscreva para ficar sempre atento às novidades que eu posto por aqui. De quebra me siga lá no Instagram porque eu vivo postando umas coisas bem legais sobre o mundo automotivo. Agora fico com esses outros vídeos aí e nos vemos em breve para mais um vídeo inédito aqui no canal.
Valeu, galera, um grande abraço, um ótimo início de semana e até a próxima!